Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre Alzheimer e doenças relacionadas ao envelhecimento. O meu convidado é o Dr. Daniel Yankelevich. Ele é neurologista pela Unifesp, especialista em alterações cognitivas do envelhecimento e demências, e também médico do corpo clínico do HCOR. Daniel, agradeço sua presença, por ter vindo aqui para a gente falar desse assunto, Alzheimer e demências de forma geral, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tudo é Alzheimer. E a gente vai descobrir que não é bem assim, não é verdade? Sim, exatamente. Obrigado pelo convite, Cristiano. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar aí essas informações para a população também ficar mais orientada sobre o assunto, né? Exatamente. Então, eu acho que para começar, a gente tem que explicar para as pessoas qual que é o impacto do envelhecimento no cérebro. O que acontece no cérebro quando a gente envelhece, independente das doenças que a gente possa ter, né? Sim. Então, assim, o envelhecimento ele é um processo contínuo, né? Eu posso até falar que ele inicia assim que a gente nasce. Sim. Né? E a gente vai envelhecendo ao longo da vida e tudo que a gente faz ao longo da vida também vai impactar o envelhecimento como um todo, né? Ele pode acontecer mais no final da vida, após 65 anos, 80 anos, mas até coisas que você faz na sua infância podem impactar lá na frente. Isso envolve também o cérebro. Então, com o envelhecimento, a gente vai ter principalmente uma atrofia cerebral. Então você vai ter perdas de neurônio, a gente quase nasce com a mesma quantidade de neurônio ao longo da vida inteira, e aí a gente vai perdendo, principalmente após os 30 anos, vai perdendo esses neurônios. Eles vão morrendo e não vão sendo repostos. Quando ele fala atrofia, pessoal, o cérebro diminui de tamanho. Isso. A gente vê, né? Quando o paciente faz uma tomografia, fala atrofia relacionada ao envelhecimento. Então o cérebro vai ficando menor. Isso. Né? E assim, várias coisas que a gente faz, por exemplo, quem bebe muito, bebida alcoólica, as pessoas que fumam, as pessoas que têm doenças como hipertensão, diabetes, tudo isso vai impactar também nesse processo de ser mais lento ou mais rápido, né, Daniel? Exatamente. Então, assim, essa perda de neurônios que a gente tem ao longo da vida vão responder até os nossos hábitos de vida ao longo de todo esse caminho, né? E, a princípio, existem sim alguns sinais que acontecem com o envelhecimento do cérebro, geralmente após 65, 70 anos, né? E o principal deles é diminuir a velocidade de processamento do cérebro, né? Então a gente processa mais lento com o envelhecimento. É como se fosse assim, um computador mais antigo, né? Exatamente. Que ele já tá meio lento para você rodar um vídeo, para você fazer uma coisa. E aí ele né, fica lá carregando, né? Ele demora mais e fica carregando por mais tempo as informações. Então um exemplo rápido. Por exemplo, você sente frio e sobe no seu quarto para pegar uma blusa. Você tá lá com o objetivo de pegar a blusa no seu quarto. Você entra no quarto e vê a cama desarrumada. Você decide arrumar a cama. Nesse momento, você esquece da blusa, né? Você tira ela do foco, né? E aí você arruma a sua cama. Uma pessoa mais jovem, o que ela faz? Assim que ela termina de arrumar a cama, ela já volta com esse foco, né, na mente dela e já resolve o problema dela. Agora o idoso, por esse processamento mais lento, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar a cama e vai pensar, o que eu vim fazer aqui? E não vai lembrar. E aí ele vai descer a escada, vai chegar na cozinha, vai sentir frio. E vai lembrar. E aí ele vai lembrar, eu fui pegar a blusa. E aí vai subir de novo, né? Então, o processamento para recuperar a informação está mais devagar. Isso é fisiológico, isso é envelhecimento normal. E isso pode acontecer também quando você quer recuperar o nome de alguma pessoa, que demora um pouco para vir, e aí depois de alguns minutos, algumas horas vem. Ou você tá no meio da frase, tá tendo uma conversa, e aí esquece a palavra, não lembra o que ia vir e fica naquela ânsia por pegar aquela palavra na ponta da língua. Aí você vai lá e lembra. Exatamente. Isso aí é normal.
né? Isso daí faz parte do envelhecimento normal. É porque muitas vezes as pessoas falam, eu esqueci o nome do ator da novela, eu esqueci coisas assim, né? Mas a gente vai falar exatamente isso aqui. O que a família, né? Tem que ficar atento a essa pessoa. As pessoas que convivem, a funcionária de casa, os filhos, o neto, a esposa, o marido, né? Assim, o que você fala assim, nossa, isso aqui deve estar... tem alguma coisa errada. Perfeito. E assim, o que não acontece no envelhecimento é a gente perder a capacidade de aprender. Então o envelhecimento, ele não tira isso. Ele pode até deixar isso mais lento. Mas aprende. Mas aprende. O idoso, ele aprende. Então, o que talvez um jovem aprenderia em 2 horas, o idoso vai precisar de mais exposição àquela informação. Então, talvez falar mais vezes, repetir mais vezes sobre aquele compromisso que tem, ou sobre aquela informação específica que os familiares querem passar para ele. Talvez realmente tenha que falar mais vezes, mas eventualmente ele vai lembrar. O que não se espera, né, é que ele esqueça o nome das pessoas e não consiga lembrar. Não consiga recuperar essa informação, mesmo com dicas ambientais, mesmo o familiar falando, olha, não lembra que você conheceu ele tal dia? Pro paciente com alguma questão neurológica, ele realmente não vai lembrar. Tá. Não vai lembrar. Pra gente também separar um pouquinho essas coisas, Daniel, existem vários tipos de demência, né? O Alzheimer é o mais famoso no sentido assim, que a gente aprendeu que esquece as coisas recentes e lembra lá atrás, né? Mas a gente tem vários tipos de demência. Sim. Então vamos separar um pouquinho aí, pro pessoal entender isso. Perfeito. De uma forma legal. Então, assim, as demências, elas são causadas principalmente por alguns depósitos anormais no cérebro. De alguma substância. Né? De alguma substância, exatamente. E cada tipo de demência vai ser uma substância diferente. A mais comum realmente é Alzheimer, onde é depositado a proteína beta-amiloide, né? E hoje em dia a gente já começou a ter algumas medicações que tiram esse beta-amiloide. Olha, gente, que demais, nós vamos falar isso mais pra frente, né? Isso. Então, cada uma tem um tipo de proteína. E esse depósito vai acontecendo durante anos e anos. Geralmente 10 a 20 anos antes de aparecerem qualquer sintoma. E essa proteína é o quê? Assim, da onde ela vem? Como é que é isso? Essa proteína, geralmente é por uma dificuldade do corpo de quebrar essa proteína. Ah, tá. Né? E aí ela vai acumulando. E quando ela acumula, ela vai fazer o neurônio funcionar mal e morrer. Ah, entendi. E por isso começa a atrofia. E tem uma predisposição genética a essa incapacidade de degradar essa proteína? Sim, existe. Né? Existe tanto doenças muito familiares, né, onde quase todas as pessoas daquela família têm uma predisposição e acaba realmente depositando essa proteína no cérebro, né? Existem essas doenças que são bem raras, tá? E o que a gente tem de mais comum, sim, existem alguns genes, né, que te predispõem. Pode ser que você deposite, pode ser que não, tá? Mas são genes de predisposição. E igual em outras doenças, esse gene de predisposição, se você tiver um estilo de vida ruim, isso vai favorecer esse depósito? Com certeza. Entendi. Isso favorece. Tá vendo, gente? Mais uma vez, o estilo de vida nesse contexto de doença Alzheimer, doença de demências, né? Então, a forma como a gente vive, a gente vai alimentar aquele gene, né? A gente chama isso de epigenética, né? E a gente já falou aqui em outros podcasts sobre a importância do estilo de vida, né? E assim, a gente sabe que tem demências, por exemplo, a pessoa que tem aqueles micro AVCs, né? Vários derrames, que é o AVC, pontinhos pequenos que não causam uma sequela, porque é muito pequenininho. Só que se a pessoa tiver um monte pequenininho, aquilo vai lesar uma área grande do cérebro, né? Também. Exatamente. Então, assim, a gente tem que imaginar o nosso cérebro como grandes estradas, né? De uma conexão de um neurônio para outro,
a gente tem avenidas e a gente tem ruas locais. Sei. Então, quando a gente quer resolver um problema, é que nem aqui em São Paulo, você quer ir de um bairro para outro. Você tem vários caminhos. O Waze, ele te dá Sim. várias rotas. Isso funciona igual no cérebro. Quanto mais rotas você tem, mais neurônios você pode perder sem que tenha qualquer impacto para você fazer aquela tarefa. Legal. Né? Essa explicação. Então, agora, essa questão vascular, por questão aí do estilo de vida, diabetes, pressão alta, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo. Então, alcoolismo, né, também. Alcoolismo, os vasos vão sendo machucados. E aí você vai machucando primeiro ruas, diferentes ruas. E dependendo do número de ruas que você machucar, aí você vai começar a impactar no funcionamento e como o cérebro vai funcionando e no dia a dia, né? E tem esse negócio também, dessa coisa da memória recente passada, em relação ao Alzheimer ou não? Porque antes tinha isso, assim, eu lembro disso, não era muito a minha área, mas eu lembro dessas informações. Então, assim, o Alzheimer, ele vai impactar principalmente as áreas do hipocampo. São umas áreas, são nossos centros de aprendizado do cérebro. Então, mais do que memória, o Alzheimer impacta o aprendizado. Então, você conseguir informações novas ou reter informações novas, né? A memória antiga, que já foi lá muito consolidada, ela está distribuída no cérebro inteiro. Então, você não perde fácil. Ah, tá. Né? Agora, se você quer aprender algo novo, uma informação nova, do tipo, olha, mãe, amanhã a gente tem consulta. Isso é uma informação nova que ela tem que aprender. Então você tem que começar a falar alguns dias atrás. Assim, você tem que falar mais vezes. Exato, mas o problema é que se o hipocampo está cometido, vai esquecer. Ela não vai gravar. Entendi. Ela só vai lembrar o que realmente já está distribuído de antes do início da degeneração do hipocampo. Entendi. Por isso que a gente fala que existe um gradiente de memória. Então eles lembram de memórias mais antigas, só que a informação nova do não tem o processador mais. Não, ele não grava. Tá vendo, ele não gente? armazena. Entendi. Entendeu? E assim, a pessoa, por exemplo, isso é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, a pessoa fazia uma coisa, ela sabia fazer um crochê, por exemplo. Ela desaprende? Tem casos que isso pode acontecer? Sim. Tem casos. Principalmente, só que isso não é exatamente precoce. No caso do Alzheimer, perde primeiro essa capacidade de aprendizado. Só que o fazer crochê é algo mais mecânico para ela. Ela já fez isso muitas vezes. Entendi. Né? Só que a grande questão é que com o tempo passa a ficar difícil planejar para fazer alguma tarefa. E aí não é só memória, envolve o planejamento da tarefa, né? E aí pode começar a ter uma dificuldade, o ponto às vezes não fica tão ideal, ele fica mais solto ou às vezes mais preso, né? Isso mostra uma dificuldade da pessoa na hora de planejar ou fazer o crochê. Por isso que a pessoa tem que ter alguém com ela, né? Porque ela não vai planejar a hora do remédio, a hora que é de almoçar, ou às vezes a hora que é de alguma coisa que é importante no dia a dia da pessoa. Sim. Né? E mesmo até em casos mais leves, onde a pessoa ainda tem muita funcionalidade, a gente tem que entender que devido à dificuldade cognitiva, né, os problemas com linguagem, com a memória, com o planejamento, ela pode acabar caindo em golpes, né? Então isso é Nossa, bem isso é muito comum. complicado. Muita Sim. gente já passou por isso, né, pessoal? Sim. Porque ela não consegue, assim, trazer uma pergunta, questionar muitas vezes, né? Alguma Sim. coisa, alguma informação. Exato, e o julgamento e o raciocínio estão afetados, né? Então mesmo ela já faz tudo em casa, ela mantém todas as atividades domésticas, sai para fazer compras, mas ainda assim ela acaba não julgando certo algumas coisas. Isso tem que tomar cuidado, porque Entendi. pode receber um telefonema, alguém na rua pode pedir um dinheiro, pode contar uma história que ela acaba acreditando, e isso a gente vê, né? A gente vê aí... Sim, com a nossa quadros família, graves, com as sim. pessoas, né? Sim. Agora, então, assim, o mais importante, pessoal, no sentido desses sintomas, né, desses sinais, é, assim,
coisas relevantes, né? Pessoa acostumada a esquecer a conta do banco, que ela usava sempre, ou um parente que ela convive muito, não sabe mais o nome. E existe, assim, lapsos, assim, da pessoa começar a ficar meio, parece que tá fora do ar, depois volta, ou isso é mais um quadro agudo, que pode ser um derrame, ou isso na parte da evolução do Alzheimer pode acontecer. Pode acontecer flutuações, sim, no quadro clínico, né? Nos sintomas, eles podem flutuar, períodos que fica com um pouco mais de dificuldade em algumas atividades e depois passa um pouco e melhora, né? Agora, tem que ficar muito atento a isso, porque se existe realmente uma piora muito rápida, tem que fazer uma avaliação, porque principalmente no idoso isso pode significar às vezes alguma infecção urinária, às vezes uso excessivo às vezes de alguma medicação para sono, né, para insônia, às vezes que o idoso sim embanana e acaba tomando mais de um, né? Exatamente, então... a gente vê isso muito na minha área, pessoal. Às vezes o paciente manda mensagem, ele tá estranho, tá mais sonolento. Às vezes muitas vezes não vai ter febre, e às vezes está com uma infecção. Ou às vezes os eletrólitos, o potássio, o sódio, né, o magnésio, os elementos que estão, eles podem estar alterados, e isso dá alteração de comportamento. Sim. Desidratação, né, Daniel? Perfeito. A gente vê muitas vezes no SUS, quando eu trabalhava, aqueles pacientes que ficam acamados, que não tomam água. E aí eles chegam no pronto-socorro, fica parecendo que tá tendo um AVC, um derrame, gente. E aí você hidrata e a pessoa surge, né? A pessoa aparece, né? Sim. Literalmente, igual quando tá com hipoglicemia, que você vai lá dar uma glicose, a pessoa acordou, né? Sim. Então, assim, o idoso, a gente tem que avaliar esse todo do idoso. Exatamente. Se tá comendo, se teve algum sinal, às vezes não tem nenhuma clínica, mas tá com uma infecção e tem que fazer exame para checar, né? Às vezes é uma arritmia, que tá dando tontura e falta oxigenação, ou a pressão tá caindo muito. Várias coisas, né? Sim, com certeza. Muito... E esse idoso, gente, na maioria das vezes, ele é polimedicado, toma um monte de remédio. Então, tem que ter aquele médico que cuida do todo, né, Daniel? Porque senão, se os médicos não se conversam, aí a coisa complica, assim. Muitas vezes eu falo, não, deixa eu falar com o seu médico, que às vezes ele não conta que toma aquele remédio ou aquele que está interferindo, né? Então a gente tem que dar uma de detetive. Sim. Não é isso? Tem que ter comunicação, né? A comunicação é fundamental, né? E aí, a gente falou dessa questão do estilo de vida, né? E assim, eu vou puxar um pouco pro meu lado da medicina do esporte, né? Que hoje tem estudos já, né, Daniel? Mostrando que o exercício físico, pessoal, ele vai retardar esse processo. Ou muitas vezes ele vai regredir um pouco, não vai? Sim. Conta aí pro pessoal aí como é que isso acontece. Então, assim, na verdade a gente teve nos últimos anos, né, vários estudos referentes a isso, né? O maior centro desses estudos, principalmente de prevenção da demência, são centrados lá na Inglaterra, né? É o maior local de estudo epidemiológico disso, mas aqui no Brasil a gente também tem esses estudos de prevenção, né, chefiados na Unifesp, e assim, o que se descobriu é que 50% das demências podem ser preveníveis. Gente, olha isso. Vamos sair do sofá, pelo amor de Deus, não é isso? Vamos se movimentar de qualquer forma. Eu falo, não é uma opção ser sedentário, não dá. Não é factível do ponto de vista que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais idosos. Nós não temos saúde pública nem privada para dar conta do tanto de idoso que vai ter nos próximos anos. Porque as pessoas estão tendo menos filhos, né? E a população, apesar, assim, tá aumentando no sentido porque as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Antigamente um cardiopata não ia até 80, hoje ele opera com 72, 75. Antes ele morria antes, porque não tinha remédio, não tinha todas essas coisas minimamente invasivas que eram mais fáceis, assim, que complicava mais. Hoje não. Vai lá, cateterismo, troca a válvula, enfim, a medicina avançou. Mas eu falo que nós, pacientes, né? Que também vamos ser pacientes no futuro, né?
temos que pensar nisso. E aí, às vezes eu brinco assim, se não quer dar trabalho, faz exercício, que já é um bom começo. Já vai ajudar em muito. É isso. Não é isso? É isso. Então assim, isso é realmente algo que os familiares de pacientes com demência sempre trazem, porque eles ficam com medo, né? Eles veem o familiar cada vez pior, né? E piorando progressivamente, eles olham para o médico e perguntam como é que eu posso evitar isso. Existe, como eu falei, existe bastante coisa para evitar, né? Então, assim, os principais fatores, né, que foi visto, que impactam nesses 50%, o principal é a escolaridade. Então, o estudo no início da vida, como eu falei, a gente cria mais neurônios, avenidas, conexões, mais ruas. Então, se eu perco algumas ruas, não tem impacto. Então, quanto mais ruas você fez ao longo da vida, mais você vai aguentar o envelhecimento ou alguma doença que vai ser achar outros caminhos, né? Exatamente. Para poder ter conexão das mensagens que o cérebro precisa levar, né? Conectar para que a coisa aconteça, né? Depois disso, é pressão alta, colesterol alto, diabetes, sedentarismo. Todos esses têm alto impacto, né, no risco de demência da população. E a obesidade? Também. Entra como um fator de risco. Tá. Entra. O cigarro, tabagismo bebida alcoólica. também, bebida alcoólica também. Todos estão dentro desse pacote que, se você faz uma atividade física regular, tem um peso adequado, uma nutrição adequada, lembrando em diminuir carnes vermelhas, né, centrar mais em salada, verdura, fruta, comer mais peixe, azeites crus. Aquela dieta do Mediterrâneo. Isso, exatamente, né? Então, isso daí já vai reduzir muito o risco de você desenvolver uma demência. Eu costumo brincar assim com os pacientes, né? Falo, olha, envelhecer mata neurônio. Neurônio morre. Aí, as doenças também vão fazer com que o neurônio morra. E o jeito que você vive, os venenos que você põe pra dentro, bebida alcoólica em excesso, fuma, come um monte de besteira, também vai matar os seus neurônios. Exatamente. Então, quanto menos neurônios você matar, melhor para você, né? E Sim. essa conexão músculo-cérebro, né? Que quando você faz atividade física, essa ativação porque o seu músculo ele vai contrair, porque tem uma ação cerebral, e você tem um músculo que faz o exercício, e o músculo antagonista que faz o outro exercício, né? Perfeito. Então, quando você faz não só uma caminhada, mas quando você faz uma atividade de força, né, pessoal? Porque quando você faz um treino de força, por exemplo, você contrai esse músculo. Esse aqui é o antagonista. Sempre um músculo faz uma coisa, o outro faz o contrário. Então, a gente sabe que essa conexão músculo-cérebro é fundamental. Então, cada vez se fala mais da musculação para o idoso. Exato. Né? Então, assim, o músculo, ele é um órgão endócrino também, né? Então, sempre que você faz atividade física, ele libera várias substâncias, né? As miocinas. Isso. Que elas têm um efeito muito importante de proteção no cérebro. Então, o que eu costumo falar também para os familiares e para os meus pacientes é o seguinte. Geralmente eles acham que, por exemplo, fazer uma palavra cruzada está estimulando o cérebro, ficar fazendo alguma atividade intelectual, montando quebra-cabeça. Eu falo que isso é muito bom. Mas se eles tiverem que decidir entre atividade física ou uma atividade intelectual para proteger o cérebro, faça atividade física. Faça atividade física. Se eles têm meia hora por dia para essa atividade, caminha, faz musculação. Exatamente. É melhor eles decidirem pela atividade física. E tem um outro ponto que o que a gente descobriu em alguns experimentos animais, né, é que a gente tem sim algumas células tronco no cérebro que ficam no hipocampo. E a única coisa que ativa elas para fazer neurônios é atividade física. Pessoal, célula-tronco é uma célula que pode virar qualquer célula, tá? Então, quando ele fala isso, veja, você pode criar células novas fazendo exercício, mesmo que você tenha 70 anos. Sim. Olha para vocês verem o poder da atividade física.
E assim, é tão interessante isso, porque a gente pega os pacientes sedentários que estão custando a caminhar, depois de um mês, fazendo assim 2 vezes por semana, é outro idoso. Na forma como me levanta. Então, é muito rápido, né? Assim, do ponto de vista motor, quando a pessoa não faz nada, eu vejo isso, porque eu tenho uma colega que eu encaminho para ela é fisioterapeuta, ela é personal, e ela fala, Cris, já tá sem cadeira de roda, já soltou a muleta em pouco tempo, porque aquela pessoa que não fazia nada já deu uma virada de chave, assim, sensacional, né? E na sua prática clínica, assim, teve algum caso que você viu essa intervenção do exercício de forma, assim, que você fala, poxa, isso realmente fez muita diferença no caso do senhor ou da senhora, por exemplo? Conta pra Sim. gente aí um caso, porque é bom as pessoas escutarem. Não, teve, assim, é frequente quando se inicia a atividade física, um aumento do movimento, quadros moderados de demência, que muitas vezes estão muito irritados, estão agitados dentro de casa, tem uma melhora significativa, tá? Eu tive um caso uma vez de uma senhora que ganhou um cachorro. E por causa Ela teve do que sair cachorro, ela teve que sair pra levar o cachorro pra e passear. começar a dar volta no quarteirão. Isso teve um impacto tão grande, Olha isso. né, na parte tanto cognitiva, quanto no humor, quanto na ansiedade, quanto na agitação, né, No que ela sono, pôde né, começar, também. sim, que ela pôde começar a sair sozinha. Antes ela precisava de alguém junto. Tá vendo só? Exatamente. Muito legal. E uma coisa, do ponto de vista do diagnóstico, é um diagnóstico clínico, mais um diagnóstico de imagem, para você detectar essa proteína? Como é que é esse diagnóstico do Alzheimer? Isso. Então, assim, hoje em dia, isso tá um pouco bagunçado, tá? Então, a gente tem sim a possibilidade de se fazer diagnóstico clínico e usar os exames complementares, né? Os exames de sangue, Ressonância, tomografia. você usa para excluir outras causas que possam estar impactando o funcionamento do cérebro, né? Isso é possível. Só que existe uma outra forma onde você realmente define o Alzheimer, né, como uma dosagem de biomarcadores. Biomarcadores são sinais do Alzheimer, ou no exame de líquor, que é aquele que tira o líquido da coluna, ou no exame de sangue, ou até em alguns tipos específicos especializados de exame de imagem. Entendi. Tá? Então existe essa outra vertente onde você precisa desses exames muito específicos para se fazer o diagnóstico. Tá? E aí, hoje tem esse teste genético, né? É um teste que muitas vezes as pessoas, será que eu não tenho que fazer? É um exame caro, sabemos. Então, explica pro pessoal como que é esse teste e quem que deve fazer, porque parece que custa uns R$4.000, não é? É um exame caro. Assim, a princípio você tem 2 tipos de teste genético nas demências. Você tem, como eu tinha dito, aquelas demências familiares, onde o quadro é muito precoce, muito cedo, né? Que é mais incomum. Que é mais incomum, é bem raro. Nesses casos, provavelmente está indicado já no início do quadro, já vai identificar uma história familiar muito importante. Agora, o outro caso, que é o mais comum, são, na verdade, pessoas que têm genes de risco, que podem desenvolver ou não. A princípio, não existe uma indicação formal da dosagem desses genes, tá? Atualmente, passou a existir uma indicação em quem fizer as terapias novas do Alzheimer, elas não podem ser usadas em quem tem um gene específico de risco, porque aumenta o risco de sangramento quando usa a medicação. Olha só. Né? Então, nesses pacientes que forem usar, eles têm que sim dosar. Porque é um critério para o tratamento. Exatamente, Entendi. critério para o tratamento. Então, eles têm que saber os genes de risco de Alzheimer. Então, gente, tá vendo? Assim, eu falo que se você se preocupa com isso, você tem que ter um estilo de vida saudável. Primeira coisa.
Se você está sedentário, você tem que se movimentar. Se as doenças que você tem estiverem descontroladas, você tem que controlar seu diabetes, sua pressão arterial, seu colesterol. Se você fuma, você tem que procurar uma forma de parar de fumar. Se você está obeso, tratar a sua obesidade, que é uma doença crônica, como a gente já falou aqui. Se você tem um consumo excessivo de álcool, você tem que diminuir. Inclusive, a gente sabe que o álcool também está relacionado com várias doenças no coração, vários tipos de cânceres, né? A gente já falou também aqui sobre isso. Então, eu falo, se preocupe em fazer viver de uma forma saudável, que você vai minimizar esses riscos, Sim. né? Exatamente. Agora, em relação ao tratamento, assim, o remédio, você falou que agora tem um remédio novo, né? E o remédio lentifica, ele volta para trás um pouco esse quadro, se está muito avançado, como é que é esse tratamento? Tá. Então, assim, a princípio, até recentemente, tá? O tratamento da maioria das demências, que inclui a demência de Alzheimer, você usa medidas não medicamentosas, sem medicação, e algumas medicações para auxiliar. Então, as não medicamentosas são todas as que a gente já falou. Do estilo né? de vida. Do estilo de vida. E a gente falou antes sobre prevenção, né? Que elas podem prevenir demência. Mas quando alguém já tem demência, elas melhoram e bastante a progressão, né? Então, elas têm um impacto significativo A médio e longo prazo. a médio e longo prazo, diminuindo a progressão da doença e melhorando muitos comportamentos que são muito ruins para os familiares, né? Melhorando até a parte cognitiva também. E melhorando as relações, né? Sim, Porque diminui o estresse, às vezes muitas relações conturbadas, porque o idoso oscila muito de humor, né? Essas sim. coisas que atrapalham o dia a Sim. dia, é difícil. E assim, eu ainda considero como essas medidas as primeiras e as mais importantes em serem estabelecidas, Certo. né? Agora, a gente tem, na verdade, algumas medicações, né? Que a gente tem os inibidores da acetilcolinesterase, que é donepezila, rivastigmina, galantamina, que a gente usa geralmente em quadros mais leves ou moderados das demências, né? Que ajudam a estabilizar. Geralmente elas estabilizam, mas eventualmente o paciente piora, né? Você não está tirando a Você não degeneração. porque o Você não processo tá parando, continua. o processo continua. Você só está dando algumas ferramentas para ele melhorar lá o uso do cérebro dele. É igual na doença cardíaca coronária. O paciente, ele tem uma doença coronária, ele colocou um stent, mas a doença não cura, você trata. E aí, se você faz exercício, se você controla o seu peso, se você vai... Se você não cuida, aquilo vai, daqui a pouco você está entupido de novo, tem que colocar outro stent. Isso. E aí é a mesma coisa. Se a pessoa começa a tratar, estabiliza, começa a se exercitar, né? Impacta no sono, porque a gente sabe que os idosos dormem menos. Isso é normal do envelhecer? Isso é, né? Isso é. O que acontece com o sono no envelhecimento é que ele reduz o tempo de sono e ele fica fragmentado, né? Ou seja, o idoso ele vai ir para o sono leve mais vezes. Então do que ele a pessoa acaba não jovem. tendo aquele sono profundo, que Exato. tem menos sono REM, que é o sono profundo, Isso. né? Porque ele acorda mais vezes. Ele acorda mais vezes e assim, isso é às vezes muito frustrante para o idoso, porque ele dorme mais cedo. Então ele já vai dormir menos e ainda dorme cedo, vai dormir 8 da noite. Para um idoso, geralmente 6 horas de sono é suficiente. Então se ele dorme 8 da noite, ele vai acordar 2 da manhã sem sono nenhum, né? E isso não é insônia. E aí ele muda toda a rotina, porque o pessoal tá indo dormir e ele tá acordando. Assim, o pessoal foi dormir Exatamente. meia-noite, daqui a pouco ele acorda, né? Isso. E aí muita gente quer tomar remédio para dormir, né? E isso, assim, é polêmico, né? Não é o nosso assunto aqui, mas isso também é um cuidado que a gente tem que ter, né? Sim, e lembrando que a maioria das medicações para sono podem causar sintomas muito parecidos com sintomas de demência, né? Principalmente os benzodiazepínicos, que é o Rivotril,
é o diazepam. Lexotan, Isso. frontal, viu, pessoal? Zolpidem, que também é... Que não induz é, o sono, né? O não Zolpidem. é um benzodiazepínico, mas é uma medicação que age de forma parecida, né? Então eles podem sim impactar na atenção, no processamento, na velocidade de processamento, né, desse idoso e na memória. Né? Pois é, tá vendo, pessoal? Então, assim, é que a gente fala, né? Se você tem um parente que toma vários remédios e que tá tendo algum comportamento, olha quantas coisas. Importante ver se tá tomando remédio para dormir, se toma bebida alcoólica, né? Se tem alguma interação de um medicamento com o outro, se tem algum sinal de infecção nesse momento. Então, a polifarmácia, uma coisa causando a outra, já muitas vezes o paciente já já acorda, né? Na hora que você vai descobrindo o que está causando Sim. o quê. Sim, Né? exatamente. Então, é muito importante, porque senão fica assim, banalizando, né? Deu um quadrinho de uma confusão, já acha que está com um problema de Alzheimer. E não é bem Sim. assim, né? É o Sim. neurologista que vai fazer avaliação. Às vezes ele vai tirar um remédio para observar o comportamento. Exatamente. E também, nesses pacientes, o remédio demora a sair do corpo, né, Daniel? Sim, Diferente com da certeza. gente que é mais jovem, que a metabolização dos medicamentos Perfeito. é mais rápida. Então, Uhum. às vezes, um medicamento pode demorar 4, 5 dias para sair do corpo. Pode. né? E às vezes demora para você ver o resultado da retirada daquela E medicação. também vocês fazem testes genéticos, testes clínicos, né? Assim, quando o paciente vai, uma avaliação clínica, né? Para entender alguns testezinhos, perguntas, né? Coisas que Sim. vocês fazem com os pacientes para poder entender esse processo, né? Exato. Então, assim, quando a gente tem dúvida a respeito de alguma demência, a primeira coisa é a conversa, né, com o familiar, principalmente, o paciente, para entender, né, como é que está impactando no dia a dia aquele problema, e depois você geralmente faz alguns testes cognitivos. Isso. Para ver como é que está a memória, para ver como é que está a linguagem, para ver como é que está o planejamento, a construção, né, de figuras, né, justamente para testar isso, né, no consultório. Bom, foi muito legal a nossa conversa, acho que foi muito esclarecedora, acho que a gente falou os termos bem fáceis para as pessoas entenderem. Nosso tempo está acabando e eu queria te agradecer e queria saber se você tem alguma outra coisa que você acha que deveria falar, que a gente não abordou. Tá. Então, assim, a gente estava falando do tratamento, a gente falou dos inibidores de acetilcolinesterase, só pontuar que existe também a memantina, que a gente usa nas fases mais graves da doença, mas é a mesma coisa. Ela vai pode estabilizar o quadro, mas eventualmente ele também pode progredir porque é uma história, é uma história natural da doença. E aí a gente tem agora as medicações mais novas, né, que estão saindo na mídia, até porque a Anvisa, há 2 semanas atrás, fez a primeira aprovação desse tipo de medicação aqui no Brasil. Ela não é produzida aqui, ela é importada, mas a Anvisa já liberou, né, que é o donanemab. Então essa medicação, o que ela faz? Ela é específica para Alzheimer, não serve para outras demências, tá? Porque ela tira justamente aquele beta-amiloide, aquela proteína que está depositada no cérebro, e ela é muito boa nisso. Ela ela se liga a essa proteína e aí faz o nosso sistema de defesa absorver essa proteína. Olha! E ela desaparece do cérebro da pessoa. Então é quase uma cura, vamos dizer assim. Pois é, né? Mas aí que tá o problema. Fale. A questão toda é que essa proteína vem depositando há 20 anos. E o processo que ela desencadeou a partir disso tem 20 anos de história já. Entendi. Então o trem já está andando, a degeneração já veio acontecendo quando a gente chega com essa medicação. Tá. Então, na verdade, provavelmente tem outras coisas que estão acontecendo que a gente não consegue controlar. E essa medicação, ela teve um efeito, então as pessoas diminuem a progressão, né? Mas é um efeito pequeno. Entendi, ainda. E a gente ainda tem alguns riscos importantes de efeito colateral, tá? Principalmente de inchaço do cérebro e às vezes até hemorragias.
Não tá? é, sempre é assim. Um medicamento pode ser bom para uma coisa, mas para outra pode. Você vai analisar risco-benefício, de acordo com as condições do paciente, se ele tem uma outra condição que pode piorar ou não. Igual na prática clínica de todos nós. Isso. Né? Mas é uma luz. É uma luz. Né? E assim, o que a gente vai aprender agora com essa medicação é quem se beneficia mais. Isso. A gente ainda não sabe exatamente quem é o principal beneficiador desse tipo de medicação. A gente vai aprender isso, né? Então tem bastante luz aí surgindo nos próximos anos. Então é isso, gente. Olha, o estilo de vida é fundamental. Por isso que o podcast é Construindo Saúde. Porque a gente constrói... Eu brinco com os pacientes, você constrói saúde ou doença. Escolha a sua construção. Porque tem coisas que não cabem a nós. Mas olha quantas coisas está com o nosso poder, né? Sim. De escolher o que vamos comer, o que vamos fazer, atividade física, se não vamos fumar, se vamos diminuir a ingesta de álcool, se não vamos beber, enfim. Né? Então, realmente, é muito bacana esse poder que a gente tem. Sim. Né? De promover saúde para nós mesmos. Né? Sim. Isso é muito importante e eu adoro isso. Eu acho que assim, a gente tem que falar isso para os pacientes e a gente tem que ser exemplo. Porque senão, né, complica. A gente não pode estar lá fumando e o paciente sentir cheiro de cigarro e ir no médico. Né? É complicado. Exatamente. A gente tem que fazer exercício, a gente tem que fazer o que a gente prega, não é verdade? Com certeza. Daniel, foi um prazer enorme, agradeço muito sua presença. Obrigado. Foi muito enriquecedor. Eu acredito que as pessoas aprenderam muito nesse podcast. E aí, numa outra oportunidade, podemos falar de outros assuntos que são vários, né? Tá ótimo. Pode me chamar que eu venho. Então tá ótimo. Pessoal, até o próximo podcast.